noite. Damos as boas-vindas a todos os irmãos presentes nessa casa física, assim como aos que nos acompanham através do Facebook. Antes de iniciarmos a nossa palestra, vamos fazer uma leitura do capítulo 64 do livro Caminho, Verdade e Vida, de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel, chamado O Tesouro Maior. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração, disse Jesus em Lucas capítulo 12, versículo 34. No mundo, os templos da fé religiosa, desde que consagrados à divindade do Pai, são departamentos da casa infinita de Deus, onde Jesus ministra os seus bens aos corações da terra, independentemente da escola de crença a que se filiam. A essas subdivisões do eterno santuário comparecem os tutelados do Cristo, em seus diferentes graus de compreensão. Cada qual instintivamente revela ao Senhor onde coloca o seu tesouro. Muitas vezes, por isso mesmo, nos recintos diversos de sua casa, Jesus recebe sem resposta as súplicas de inúmeros crentes de mentalidade infantil, contraditórias ou contraproducentes. O egoísta fala de seu tesouro, exaltando as posses precárias. O avarento refere-se a mesquinhas preocupações. O gozador demonstra apetites insaciáveis. O fanático repete pedidos loucos. Cada qual apresenta seu capricho ferido como sendo a dor maior. Cristo ouve-lhes as solicitações e espera a oportunidade de dar-lhes a conhecer o tesouro imperecível. Ouve em silêncio, porque a erva tenra pede tempo destinado ao processo evolutivo, e espera confiante, porquanto não prescinde da colaboração dos discípulos resolutos e sinceros para a extensão do divino apostolado. No momento adequado, surgem esses ao seu influxo sublime e a paisagem dos templos se modifica. Não são apenas crentes que comparecem para a rogativa, são trabalhadores decididos que chegam para o trabalho, cheios de coragem, dispostos a morrer para que outros alcancem a vida. Exemplificam a renúncia e o desinteresse, revelam a vontade do Pai em si próprios e, com isso, ampliam no mundo a compreensão do tesouro maior, sintetizado na conquista da luz eterna e do amor universal, já que lhes enriquece o espírito engrandecido. Passamos então para o momento da nossa oração inicial, onde pedimos a todos os presentes que fechem seus olhos, se coloquem em posição confortável nas suas cadeiras, elevem o pensamento a Deus, Criador de tudo e de todos, a Jesus, nosso Mestre, nosso irmão de todas as horas, a nossa Mãe Santíssima Maria, advogada nossa, e a toda a hierarquia espiritual luzeira da Casa Luz de Jesus. Pedimos humildemente aos irmãos espirituais luzeiros dessa casa que nos abençoem, protejam e instruam neste momento a todos nós e em especial ao nosso palestrante da noite, o Marcos Krau, que é aqui da Casa Espírita Luz de Jesus e que vai nos brindar com a palestra As Provas da Vida Nós Escolhemos. A palavra é sua, Marcos. Boa noite a todos. Que nos abençoe Jesus, Ele que é o amigo incondicional das nossas vidas. Meus irmãos, a grande maioria das pessoas que chega até o Espiritismo, até esta casa espírita, a nossa Luz de Jesus, a maioria vem em busca de ajuda e de respostas. Respostas a interrogações que não podem mais ser caladas,
no seu íntimo. São sentimentos que essas pessoas têm que estão explodindo dentro delas, em busca de uma explicação. Por exemplo, por que eu estou doente, enquanto outros não estão? Por que Deus, justo e bom, diferencia uns de outros? Outra interrogação: por que eu tenho familiares difíceis, às vezes até insuportáveis, e tenho outras famílias em perfeita harmonia? Mas algumas, porque tenho tudo de ordem material, tenho dinheiro, bens, mas eu sinto um enorme vazio dentro de mim, que dói muito. Estou depressivo, às vezes até acho que a vida não tem sentido. Aí muitos se perguntam: por que meu filho nasceu deficiente ou com problemas de saúde, enquanto outros filhos de outras famílias nascem saudáveis? Por que meu pai tem Alzheimer e nem me conhece mais? Por quê? Porque um familiar meu, pessoa querida, amável, morreu prematuramente, na minha opinião, naturalmente. Eu acho que ele poderia ter ficado mais tempo conosco. Por quê? Porque não consigo entender porque Deus tirou a vida do meu filho, ainda criança, ainda jovem, e em outros lares os filhos envelhecem. E assim por diante, meus irmãos. Há a necessidade de respostas a acontecimentos que abalam a vida das pessoas e aumentam conforme a vida vai passando. Então, no estudo de hoje falaremos sobre as provas da vida. E a pergunta: nós escolhemos? Todos esses questionamentos nós poderíamos chamar de provas. Nós escolhemos? É um tema extremamente polêmico, difícil de trabalhar e que ainda não entendemos muito bem. Mesmo o Espiritismo nos ensinando isso há muitos anos, ainda não compreendemos adequadamente, ou não queremos entender, fugindo disso que pode ser transformador para as nossas vidas, que é o entendimento. Mais conhecido como destino, é o que foi pensado no planejamento reencarnatório. O planejamento reencarnatório se dá um tempo antes da gente renascer na vida física, lá no mundo espiritual. E é a preparação de uma série de acontecimentos para a nossa vida. É lá que se planejam esses acontecimentos, com a ajuda e concordância do plano espiritual superior. Esse planejamento reencarnatório tem a finalidade de nos fornecer uma reencarnação mais efetiva, mais saudável, no que diz respeito às provas e expiações necessárias, às vezes, ao nosso desenvolvimento espiritual. Em resumo, no planejamento reencarnatório, além de outros aspectos, visamos acontecimentos para acertar nossos débitos passados, aqueles boletos vencidos há muito tempo. A gente pode acertar através do amor ou da dor. Nós que escolhemos o amor ou a dor como meio de acertar dívidas antigas. Às vezes a gente escolhe a dor porque a gente já tentou por amor. Não é que a gente não quis, é que a gente não conseguiu. Então vem um professor extraordinário, maravilhoso, chamado dor, para quitar os nossos débitos do passado.
Podemos pensar nesse planejamento lá no mundo espiritual ainda, quando a gente está lá, como uma reunião entre nós todos que estamos aqui, encarnados e desencarnados, com os nossos mentores espirituais, nossos amigos da família espiritual e outros irmãos que podem reencarnar conosco em nossa família. A gente planeja quem virá conosco. Tudo é organizado de forma coerente e perfeita. Meus irmãos, não há equívocos, não há enganos, não há erros. E então, com o planejamento pronto, nós adquirimos o direito de reencarnarmos com a bênção do esquecimento. E então, na vida física, nós estranhamos alguns sofrimentos, estranhamos acontecimentos que estamos passando. Todos nós temos isso. Mas a gente precisa compreender que a gente planejou tudo isso lá no mundo espiritual. E então vem o Espiritismo e nos esclarece, através das palestras, dos grupos de estudo, o porquê estamos aqui. Afinal, por que estamos aqui encarnados? O que estamos aqui fazendo? De onde viemos? E para onde vamos? Nós não viemos de um agrupamento molecular do útero da nossa mãe. A gente veio um pouco antes já. Sejamos gratos então por sempre estarmos sendo capazes de quitar nossos débitos pouco a pouco e de maneira sublime, através do amor ou da dor. Estudaremos então hoje, através das informações que o Espiritismo tem sobre isso. Mas Chico Xavier teve a oportunidade de psicografar um texto de Emmanuel, onde Emmanuel escreve: você nasceu no lar que precisava nascer. Portanto, seja qual for o lar, agradável aos nossos sentidos ou não, é o lar que precisávamos nascer. Você vestiu o corpo físico que merecia, seja bonito ou seja feio, doente ou sadio, alto ou baixo, gordo ou magro. É o que nós merecemos. Você mora onde Deus te proporcionou de acordo com o teu adiantamento. Numa choupana, numa casa no caminho, numa mansão, não importa. Você possui os recursos financeiros coerentes com as tuas necessidades. Nem mais, nem menos, mas o justo para as tuas lutas terrenas. A gente vai ver depois sobre as provas da pobreza e da riqueza. Seu ambiente de trabalho é o que você elegeu espontaneamente para a sua realização. No planejamento reencarnatório, lá no mundo espiritual, lá a gente elegeu isso. Vamos amar Ele de qualquer forma, né? Teus parentes e amigos são as almas que você mesmo atraiu com tua própria afinidade. Gostamos nós ou não gostamos deles, são aqueles que nós merecemos, que nós precisamos que estejam do nosso lado. Portanto, Emmanuel fala, teu destino está constantemente sob teu controle. Então a gente deve levar em consideração isso. O nosso destino, aquilo que nos acontece, está no nosso controle. Não está no controle de ninguém. Teus pensamentos e vontades são a chave dos teus atos e atitudes. São as fontes de atração e repulsão na jornada da tua vivência. Não reclame, não se faça de vítima. Antes de tudo, analisa e observe, porque fomos nós que pedimos isso. Fomos nós. A mudança está em tuas mãos. Reprograme tua meta. Busque o bem e você viverá melhor.
Aquela frase que todos conhecem: ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas todos podemos começar agora e fazer um novo fim. Então, na medida que a gente começa a compreender o sentido da nossa vida, a gente pode fazer um fim melhor. Seremos sempre responsáveis pelos efeitos de nossos atos. Colheremos conforme semearmos. Se hoje a gente está colhendo tempestade, é porque nós semeamos isso lá atrás. Se hoje nós estamos colhendo o trigo que será amassado para dar o pão delicioso, é porque nós semeamos isso lá atrás, numa outra existência. Somos responsáveis por nossa tragédia e por nossa glória. A justiça divina exerce seu ministério todos os dias. A justiça divina é implacável, a dos homens não, mas a divina é implacável. E ela obedece ao alto desígnio que manda ministrar os dons da vida a cada um por suas obras. A cada um por suas obras. Este tema está baseado no Livro dos Espíritos. Vamos ver algumas questões. A pergunta 258, Kardec pergunta: quando no mundo espiritual, antes de começar a nova existência corporal, todos nós tivemos esse momento. Todos nós. Tem o espírito consciência e previsão do que lhe sucederá no curso da vida terrena? Vamos pensar em nós. Olha a resposta. Ele próprio escolhe o gênero das provas, porque há de passar, e nisso consiste o seu livre-arbítrio. Nós escolhemos. Ninguém escolhe para nós. Os espíritos superiores podem nos sugerir, mas a gente aceita, a gente concorda. Então não há improvisações nos procedimentos que antecedem as experiências reencarnatórias. Precisamos compreender isso, porque então nós vamos encarar as nossas dificuldades com mais leveza. A gente vai gerir melhor tudo isso. Na pergunta 264, que é o que dirige o espírito na hora da escolha das provas que queira sofrer? Ora, se a gente pensar materialmente falando, com a nossa mente da matéria hoje, matéria e espírito junto, será que a gente escolheria isso, né? É que daí talvez não fosse bom para nós. Olha só a resposta. Ele escolhe de acordo com a natureza de suas faltas. Então, se a gente no passado prejudicou muito alguém, um sócio, um amigo, um irmão, um familiar, matou alguém, ele escolhe de acordo com a natureza de suas faltas. Muito possivelmente a gente vai escolher: quero receber ele como meu filho. Na vida passada eu tirei a vida dele, ou eu prejudiquei. Agora eu quero dar a vida, quero amá-lo muito e quero ajudá-lo. É isso. As que eu levem à expiação destas e progredir mais depressa. Quando eu acerto com um irmão que eu prejudiquei no passado, eu evoluo, eu cresço. Alguns pontinhos de luz se acendem no meu corpo espiritual. Uns, portanto, impõem a si mesmo uma vida de misérias e privações, objetivando suportá-las com coragem. Outros preferem experimentar as tentações da riqueza e do poder, muito mais perigosas. Alguns a miséria, outros a riqueza, outros trazer desafetos no passado na família, muito mais perigosas pelos abusos e má aplicação a que podem dar lugar.
pelas paixões inferiores que uma e outros desenvolvem. Muitos finalmente se decidem a experimentar suas forças nas lutas que terão de sustentar em contato com o vício e as doenças. Às vezes a gente escolhe isso. Da questão 269 do Livro dos Espíritos: pode o espírito enganar-se quanto à eficiência da prova que escolheu? A gente pode se enganar lá naquele momento, no planejamento? Os imortais respondem: pode escolher uma que esteja acima de suas forças e então sucumbir. Ele não vai conseguir segurar essa pedra. Às vezes, quando a gente está no mundo espiritual, a gente não tem o cérebro de moléculas, o cérebro humano a esconder nossos sentimentos e nossas percepções. Lá no mundo espiritual está tudo aberto, não tem como a gente esconder, não existe essa possibilidade. E aí, quando a gente se dá conta do que a gente fez em outras existências, a gente quer quitar todos aqueles boletos de preferência numa única vida, porque a gente fica com vergonha, né? E às vezes a gente escolhe algumas coisas que não consegue. Pode também escolher alguma que nada lhe aproveite, como por exemplo uma vida ociosa e inútil. Eu quero estar de férias na terra, quero trabalhar pouco, quero me aposentar com 40 anos e viver no litoral, né? Não haverá nenhum crescimento aparente como regra geral, né? Então a gente deve escolher aquilo que fará a gente evoluir. Mas então, esses que escolheram uma vida ociosa e inútil, então voltando ao mundo dos espíritos depois da morte, verifica que nada ganhou, e então pede outra que lhe faculte recuperar o tempo perdido, outra mais difícil. Seu espírito pode escolher o gênero de provas que deve sofrer, seguir-se-á que todas as tribulações que experimentamos na vida foram previstas e escolhidas por nós? Olha, uma pergunta interessantíssima de Kardec, e a resposta é: todas não é bem o termo, porque não escolhestes nem previste tudo que vos sucede no mundo, escolhestes apenas o gênero das provações. Os detalhes são consequências das vossas próprias ações. Por exemplo, se eu escolho a prova da miséria, eu não escolho uma goteira a pingar em cada chuva. Eu não escolho as frestas nas paredes, mas são acessórios. Quando eu escolho a prova da miséria, vem o kit completo. Mas lá, o espírito é alertado disso. A pergunta 260: como pode o espírito desejar nascer entre gente de má vida? Está aí um detalhe para a gente não julgar aqueles irmãos que eventualmente tem alguns comportamentos que a gente não concorda. Nós não podemos julgar, não cabe a nós fazer isso. Por quê? Forçoso é que seja posto num meio onde possa sofrer a prova que pediu. Para lutar contra o instinto do roubo, preciso é que se ache em contato com gente dada à prática de roubar. Não há como se livrar de problemas ligados ao roubo, num exemplo hipotético, colocando-nos numa família perfeita, que não tem nada disso. Nós precisamos estar no meio de pessoas que têm isso também, para que a gente possa resistir, não fazer o mesmo, e assim evoluir. Se temos problemas com drogas, nossos amigos serão drogados da mesmo conceito. Para vencer a prova do alcoolismo, temos que estar perto da bebida. Não conseguiremos vencer o vício do álcool se não nascermos numa família onde tem bebida. Se temos problemas graves com irmãos,
traremos eles na família. Nós não podemos imaginar que vamos nos acertar com um inimigo do passado, eu reencarnando em Concórdia e ele no Rio de Janeiro. Não vamos nos acertar. Há que ser dentro da família. Há que ser dentro da família. Para que aos poucos então o acerto possa acontecer. Por amor, não pela dor. Então, hoje, em cada passo que damos, em cada escolha que fazemos, pensemos bem, meus irmãos. Hoje, em cada passo que damos, em cada escolha que fazemos, vamos reparando ou agravando nossos débitos. Inimigos de outrora como filhos hoje, reparando e construindo nossa próxima encarnação, que pode ser um caminho de dor ou amor, mas a escolha sempre será nossa, sempre será nossa. Não há improvisações nos procedimentos que antecedem a uma reencarnação, não há improvisações. Existe, na verdade, uma planificação fundamentada na lógica e na moral do Cristo. A escolha das provas merece cuidados especiais por parte dos espíritos que nos ajudam no planejamento. Independentemente de quem faz o planejamento, não há garantias de que ele será cumprido total ou parcialmente. Então, meus irmãos, não existe castigo, nem recompensa. O que existe é consequência. Não existe castigo. Eu devo ter jogado pedra na cruz. Eu fui um mal da Idade Média. Eu fiz tantas coisas ruins. Por isso que eu estou de castigo. Não há isso. Se eu estou de castigo hoje, se eu estou passando por dificuldades hoje, é consequência do que eu pratiquei lá atrás. É assim, meus irmãos. Esse é o mecanismo das leis divinas, quer nós queiramos, quer nós não queiramos. E nem recompensa. Olha, eu sou uma pessoa muito boa, tenho tudo que eu quero, eu estou sendo recompensado por Deus por tudo que eu fiz. Não existe isso. Existe a consequência. Se os meus atos foram bons no passado, hoje eu estou um pouco mais tranquilo. E assim por diante. A prova da pobreza, meus irmãos, vamos compreender um pouco mais. A fome, a pobreza que assola o nosso planeta. Espíritos que compreendem perfeitamente o significado da lei de causa e efeito, que nós estamos sujeitos a causa e efeito, podem solicitar a prova da pobreza como oportunidade de realização de certas tarefas que a riqueza certamente prejudicaria. Talvez, numa vida passada, eu fui rico e usei muito mal o dinheiro, comprei pessoas, fui ganancioso, orgulhoso. Quem sabe não, no próximo planejamento reencarnatório, é muito provável que eu passe a prova da pobreza para acertar aquilo. O mau uso da fortuna em existência anterior leva o espírito a pedir para reencarnar numa condição oposta, para reparar aqueles abusos cometidos. A pobreza é a prova da paciência e da resignação. Então, o que parece ser uma desgraça, meus irmãos, às vezes é uma graça. Às vezes a gente pede essa graça.
Mas se escolhermos a prova da pobreza, o que vem junto? Quais são os acessórios? O que é o kit completo? Vamos ter que resolver problema de habitação, dificuldade de nos alimentar, teremos dificuldades na área da saúde, violência, o médico não está, o ônibus atrasa, o salário é baixo e assim por diante. Então, é o kit completo. Aquela goteira que teima em pingar sempre que chove, a gente pensa, mas nós escolhemos a prova da pobreza, mas não tudo isso. É muita coisa, né, gente? E pode acionar em nós a irritação, então, a cólera, o desespero e a revolta. Essas situações que temos que vencer, do contrário, a prova pode não valer. Se aceitarmos todas essas dificuldades conscientemente, então passaremos de ano, seremos aprovados. Se nos revoltarmos, vamos ter que repetir o ano. É da lei. A prova da riqueza, prova duríssima, meus irmãos. Prova duríssima, muito mais do que a prova da pobreza. A riqueza é para os que a usufruem, a prova da caridade e da abnegação. Como é maravilhoso ser rico, nem sempre. Nem sempre. Temos que desenvolver a caridade. A caridade. A caridade não é só o dar o alimento. A caridade é, com a riqueza que temos, gerar mais empregos, para que os nossos irmãos possam trabalhar no nosso negócio e dar uma escola melhor para os filhos deles, e assim por diante. Isso é caridade. A caridade é desenvolver projetos especiais que possa favorecer a todos. Muito mais o dar a possibilidade de pescar do que dar de comer. Dar a dignidade, né? A caridade e a abnegação. Então é uma prova dificílima, dificílima. Teremos que lidar com a questão dos bens sem se apegar demais. A gente não pode deixar, quem está na prova da riqueza não pode deixar os bens se dominar. Teremos que aprender a lidar com o poder, né? Teremos que aprender a lidar com o poder, porque se a gente não usar muito bem o poder, para o bem e não para o mal, a gente vai repetir de ano, a gente vai ter que voltar. Aprender a lidar com as questões de cunho sexual, todos nós sabemos isso, homens e mulheres. Mas de qualquer forma, meus irmãos, pobres e ricos voltam, pois, à vida espiritual em idênticas condições. Porque ninguém leva os bens, nem os boletos que não foram pagos, nem as frestas nas paredes, nem a goteira, nem a poupança, nada. O que mostra que a posição social do rico ou do pobre não passa de transitória. É apenas aqui na terra, chegando lá, desaparece tudo. E veremos se nós conseguimos passar de ano, se conseguirmos vencer essa prova. Compreendemos também que nenhuma das provas constitui obstáculo à chamada salvação. Ora, se a pobreza, a prova da pobreza ou da riqueza fossem obstáculo à salvação, à evolução espiritual, Deus não concederia essa possibilidade. Só que são provas difíceis. Mas se a gente compreender o mecanismo, o porquê, se torna um pouco mais fácil. Ainda difícil, mas um pouco mais fácil, né? E aí vem o Espiritismo, e aí vem esta casa espírita que está de portas abertas para esses momentos como agora, grupos de estudo, trabalhar, né? Pois fica o conhecimento das leis, do mecanismo
a gente terá. Crianças e jovens que morrem cedo, né? Uma prova dificílima, não é mesmo? Uma desencarnação prematura, meus irmãos, que faz com que a gente se lamente, mesmo que seja apenas conhecido, não precisa nem ser da família, conhecido. Uma desencarnação prematura normalmente é objeto de programação no plano espiritual, no planejamento reencarnatório, lá no mundo espiritual, pai e mãe, avô, avó, e todo o núcleo familiar que se encontra para fazer o planejamento, programam uma morte prematura por necessidade, que a gente vai ver um pouco depois, e todos aceitam. Sabemos que não é nada fácil, mas nós aceitamos, por conta do amor que nós temos por eles. A duração da vida da criança pode ser para seu espírito o complemento de uma vida interrompida antes do tempo devido. Muitas vezes, uma criança que desencarna cedo, ela só precisava daquele pedacinho, porque a vida foi interrompida, numa outra vida foi interrompida um pouco antes. Então só precisa de um espaço, de um pequeno espaço de tempo, e do amor daquele pai e daquela mãe que aceita passar por esse sofrimento, né? E sua morte é frequentemente uma prova ou expiações para os pais. Necessitavam da experiência, e ser bem entendida pelos pais gera evolução. Quem assistiu o filme Nosso Lar, ou leu o livro Nosso Lar, o Divaldo saindo do cemitério com a mãe do ladinho, agarrado assim, com o pai do Divaldo, o esposo da mãe, havia vencido o tempo dele aqui, ele retornou, e ela diz: Divaldo, como fazer para superar isso? Aí ele diz: para o espírito que partiu era a hora dele ir. Para quem fica, ser bem entendido, ser bem compreendido, gera evolução, gera crescimento espiritual. Então a gente precisa compreender isso também. Ser bem entendida pelos pais gera evolução para os pais, pois o filho, assim que adentrou o mundo espiritual, está muito feliz da vida porque cumpriu a sua parte e volta vitorioso, né? E a gente aqui, né? Por outro lado, muitas pessoas começam o seu processo de espiritualização depois de experimentar esse tipo de dor. Muitos que chegam nas casas espíritas, eles, a partir desse luto, desse processo de sofrimento, eles vêm, compreendem, e aí começa o processo de espiritualização. Eles encontram mais sentido, um sentido mais elevado para a vida. Compreendem que a vida não é do berço ao túmulo, que o berço e o túmulo são apenas um estágio, muito curto. É como se a gente mandasse o nosso filho estudar longe e dissesse: daqui 5 anos você volta, e a gente ajuda a montar o teu consultório, por exemplo. Se você for bem lá e passar, você volta daí, né? Nós temos 2 casos de psicografias que foram autorizados pelos pais. No primeiro caso do menino Heitor, faltando poucos dias para a cesariana, acontece que ele não resiste no ventre da mãe. Imagina a situação dos pais, né? Quartinho pronto, a malinha pronta, o nome dele, Heitor. E eis que depois o Heitor esteve na casa espírita e mandou uma mensagem para os pais.
Uma mensagem um pouco longa, maravilhosa, linda, mas que termina dizendo: digam para eles que eu estou muito bem, e muito agradecido pelo que eles fizeram por mim, e que eu vou esperar eles, na hora que for o momento deles irem, o Heitor vai estar lá esperando por eles. Um dia nós vamos nos encontrar e nos abraçar, e daí eles vão entender porque eu tive que ir embora tão cedo, né? A nossa cultura humana, a gente aprende que a morte é terrível, e de repente a gente se depara que a gente está aqui só por um período muito curto, e que a verdadeira vida é lá no mundo espiritual. E também temos um caso, que os pais estão aqui hoje, do Lorenzo, né? Em que ele veio escrever e mandar uma mensagem para eles. E chega um momento, termina um momento, minha vida aqui é boa, e sei que a sua também poderá ser, desde que você possa perceber que nos encontraremos mais tarde. É maior o texto. Sua vida não pode passar escondida. Ele falava para a mãe dele: mãe, sua vida não pode passar escondida. Mãe, tem que se mostrar para as flores, para o sol e para todas as pessoas que estão contigo. Olha isso, minha gente, olha isso, e isso é real. Segue minha mãe, por você e por mim, porque quando a gente está no desespero, a gente acaba sem querer atrapalhando o nosso querido que já foi, e às vezes ele pensa lá: eu achava que eles me amavam, mas eles estão me prendendo aqui, eles estão me mandando péssimas energias. Sempre o amor, sempre o amor, sempre o amor em qualquer circunstância. Mas falaremos agora de doenças que afetam a todos nós. E a gente diz que a gente só tem a doença porque a gente não conseguiu acertar os nossos problemas através do amor. E quando a gente não consegue acertar os nossos problemas através do amor, então Deus envia um professor maravilhoso, um professor que vai nos ensinar muito, que vai fazer a gente ser mais humilde, um professor que vai nos ensinar sobre a queda do orgulho, um professor inacreditável, como dizia o apóstolo Paulo: aquilo que parece ser uma desgraça é uma graça. E esse professor se chama doença. As doenças fazem parte da prova da vida terrena. Há exceções, sim. Se eu bebo e tenho um câncer no fígado, não é prova. Fui eu que provoquei, literalmente, pelo meu livre-arbítrio aqui. E assim por diante, a gente pode diferenciar as questões. Fora isso, as doenças são provas, são professores extraordinários. Porque a hora que a gente sofre por anos e anos e anos de uma doença, a gente começa a entender que nós não somos todo poderoso. A gente começa a ser um pouco mais humilde, trabalhar o perdão, a pensar que tudo que eu tenho não serve para absolutamente nada. Um cliente meu um dia me disse na cama, uns 2 ou 3 meses antes da morte dele: eu tenho dinheiro para trocar todas
as peças do meu corpo, mas não dá. Mas não dá. Então, a doença vem e nos mostra um outro caminho. Um outro caminho. E a gente deixa de lado um monte de problemas e começa a perceber as coisas de maneira diferente. É a lei de ação e reação, ou por amor ou pela dor. O espírito de um doente que aparece como prova está enclausurada temporariamente em um corpo frágil, mas que favorece o espírito a aprender e a não errar mais. Porque quando a gente percebe que a gente às vezes não consegue ir no banheiro sozinho, pela doença, a gente compreende que sempre precisa do outro. Então, por que na próxima vida nós vamos criar conflitos com os outros? Que podem ser esses outros que vão ter que nos dar a mão e nos levar ao banheiro, nos dar comida na boca, e assim por diante. Em verdade, nós que temos doenças, estamos aprendendo a nos pacificar e a nos libertar, livrando-nos do pesadelo em que nos encontrávamos no além-túmulo. Porque esses conflitos que nós temos lá no além-túmulo, com a mente desperta totalmente, é pesadelos. A gente compreende e sente vergonha, né? E seus pais e irmãos, aqueles da família que estão junto com esse doente, se capacitam na paciência. Imagina algum dos nossos queridos que passa 10 anos na cama. Nós desenvolvemos a paciência, a tolerância, que até então nós não tínhamos. No início a gente dá uma rateada, mas depois a gente começa a compreender que o nosso querido que a gente ama precisa de nós. A aceitação, a dedicação incondicional ao próximo, a gente aprende sobre o desprendimento, aprende sobre a humildade, a capacidade de decidir por si e pelo outro, no amor. Para Deus, nada se perde. O irmão doente passa por uma prova. Os que estão com ele se capacitam em diversas coisas lindas que só vai ajudá-los. Em realidade, a doença provacional é o caminho da libertação espiritual, a cura para o espírito, a via para a felicidade. A gente deve associar um pouco os pensamentos mundanos com os pensamentos do espírito. A gente não pode só ficar nas leis mundanas, elas se evaporam como o nosso corpo vai se evaporar um dia. A via para a felicidade de um ser real dotado de natureza imortal, nós não vamos morrer nunca, nunca, que estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, efetivamente. No livro As Leis de Amor, Emmanuel, para Chico Xavier e Valdo Vieira, o erro de uma encarnação passada pode influir na encarnação presente, predispondo o corpo físico às doenças? De que modo? Emmanuel responde: sim, havendo o espírito agido erradamente nesse ou naquele setor da vida. E a gente agiu erradamente muito no passado. Marca o corpo espiritual com desequilíbrios ou distonias. O corpo do espírito vai mostrar que o predispõe à instalação de determinadas enfermidades conforme o órgão atingido. Se a gente não acertou antes por amor, então vem a dor, por isso que ele marca. O que faz o espírito antes de reencarnar visando a própria melhoria? E isso nós fizemos. E nós que estamos aqui já estamos nos despertando para essa realidade.
Já não estamos só na realidade que desaparecerá daqui um pouco. Já estamos despertando. Emmanuel responde: antes da reencarnação, nós mesmos analisamos os pontos fracos da nossa alma. Nós mesmos, advogando em nosso favor a concessão dos impedimentos físicos e doenças que, em tempo certo, nos imunizem ante a possibilidade de repetição dos erros que cometemos em outras vidas. Então, antes que a gente cometa novamente o mesmo erro, vamos nos imunizar. E se eu fui violento com as mãos e os braços, eu vou escolher dificuldades enormes nas mãos e nos braços, para não conseguir bater em ninguém na próxima vida. Muitas vezes todos esses espíritos devedores, nós, em estado de recuperação, nós também, reencarnam na companhia daqueles mesmos amigos e familiares de outro tempo, que um dia foram cúmplices na prática das ações reprováveis em que delinquiram. Na nossa família estão aqueles que a gente precisa se acertar, que a gente precisa se perdoar, que a gente precisa se amar incondicionalmente, aos poucos, devagar. Mas é ali, a gente reencarna junto. Se assaltar um banco fosse necessário pagar essa prova, nós viríamos todos juntos, toda a nossa quadrilha, todos juntos, porque precisamos acertar, todos juntos. Alzheimer, Parkinson e outras demências, isso é muito novo, ainda não tem muita coisa, mas Divaldo Pereira Franco, numa entrevista, relatou: por enquanto essas doenças ainda são necessárias. Meus irmãos, lembremos do apóstolo Paulo: o que parece ser uma desgraça é uma graça. Lembremos novamente, por enquanto essas doenças ainda são necessárias para o nosso processo de autoiluminação. Por enquanto. Ele continua: chegará um dia que nossas almas não atrairão esse tipo de doença, porque a gente já venceu isso, a gente já pagou essas contas, aqueles boletos foram todos quitados. Então, as nossas almas não atrairão mais esse tipo de doença, ou não precisaremos mais destes ensinamentos. Lembram do professor maravilhoso? E conseguiremos a cura. Aí a ciência encontra a cura. Ela encontra a cura quando já dá para ser encontrada. Ela encontra a cura quando a gente já quase não precisa mais. É isso. Vamos ver alguns exemplos práticos, bem rápido, que vocês poderão talvez se olhar para cada um. Lá no livro Missionários da Luz, uma trabalhadora lá da colônia Nosso Lar, ela em breves dias ela reencarnará, como nós aqui, em tarefa de profunda abnegação por 4 espíritos que há mais de 40 anos se debatem em regiões umbralinas. Ela vai reencarnar e vai trazer esses 4 espíritos como filhos. Eles estão numa região muito difícil, acertando contas. Ela diz que mães que não foram bem na obra do amor que Deus confiou junto aos filhos, numa vida passada ela pode ter falhado com eles, não ter encaminhado os filhos adequadamente, e toda essa mãe tem o dever de corrigir, ela diz. E ela então, em um outro tempo, ela teve 4 filhos que caíram desastradamente, e ela vai trazer eles novamente como filhos, agora com mais confiança, para ajudá-los. Uma reencarnação nada fácil, mas ela trará. Lembremos de nós, das nossas famílias, das famílias dos nossos amigos. O projeto de reencarnação de Silvério, lá na colônia Nosso Lar, regressará a matéria para liquidação de contas, como nós também temos.
Cada um de nós tem um monte de boletinhos do passado. Está hesitante, teme contrair novos débitos ao invés de pagar os compromissos. A insegurança normal. Manassés, orientador, o parabeniza pelo fato dele ter aceito uma sugestão para defeito na perna. Ah, meus irmãos, às vezes a gente tem defeito na perna, no olho, no rosto, no pé, na mão, no braço. Às vezes pode ser necessário. Confirma que ele terá dificuldades no início da vida, mas que lhe fará grande bem. Porque se talvez ele usou muito mal as pernas numa outra existência, não acertou os boletinhos por amor, agora vem com um defeito, para que não possa fazer o mesmo. Nós sempre olhamos problemas somente sob a ótica material, nem sempre será só questões materiais. O projeto de reencarnação de Anacleta, ela abriu um mapa, Anacleta abriu um mapa do organismo feminino, porque lá é projetado o nosso corpo como nós somos hoje. Lá é projetado, inclusive isso. No sentido de não se apresentar, ela fora advertida para os benfeitores, não se apresentar na nova vida dentro de linhas impecáveis para a forma física. Ela seria uma mulher linda, mas benfeitores advertiram para que ela não viesse muito linda. Anacleta desejava prevenir-se quanto à possibilidade de queda moral, daí a solicitação de um defeito na glândula tireoide. Como isso é presente nas nossas vidas, né? Como isso é presente. Imaginemos que essa mulher tenha na sua programação trazer 3 filhos, tem um só, mudou o corpo e ela não quer mais nenhum, para não estragar o seu corpo. Olha a queda moral que ela terá. Então, benfeitores sugeriram um probleminha na tireoide. Esse caso aqui, desse amigo aqui, cometeu um crime há 100 anos, assassinando um homem a facadas. Vemos isso todos os dias. O espírito recém-desencarnado, o que morreu, passou a vingar-se dele todos os dias, matando-o devagarinho através do pensamento mortífero, obsessão. Ele se grudou no assassino dele e começou a prejudicar ele. Então, esse amigo, depois de um tempo, ele desencarnou com o perispírito em dolorosas situações, além do remorso por ter matado alguém. Após padecimentos retificadores nas regiões purgatoriais, aproximou-se da vítima, esse homem que ele matou, beneficiando-a através do amor. Começou a ajudá-lo, compreendeu que ele tinha feito errado, lá no mundo espiritual já. Cresceu moralmente, tornou-se amigo de benfeitores espirituais e obteve intercessão. Mas a dívida permaneceu. O amor, contudo, transformou a forma de pagamento da conta. Ele não vai morrer dente por dente, olho por olho. Ele não precisa ser morto, não precisará ser morto a facada também. É um outro processo. Nosso amigo não precisará desencarnar em espetáculo sangrento. Certos pontos escuros aqui, indicam que ele sofrerá uma úlcera nessas regiões, lá no planejamento reencarnatório, no desenho do corpo dele, dos órgãos que ele terá uma úlcera nessas regiões, logo que chegue à maioridade física. A partir daí, dessa úlcera, onde ele estiver, carregará a própria ferida, desde a eclosão da úlcera até o último dia na terra. Ele teve méritos, porque ele já ajudou aquele que ele matou, lá no mundo espiritual. A justiça divina se cumpre sempre, mas logo que o espírito se disponha à transformação, Jesus lembrou-nos que o amor cobre uma multidão de pecados. Faça o bem, e esse bem cobrirá pecados. Meus irmãos, finalizando, estamos terminando. Nós temos um caso aqui que em nossas famílias, nas famílias de todo o planeta, aparece seguidamente, muito seguidamente. Este nenê aqui, este menino aqui,
Numa vida anterior, ele matou, assassinou o marido dessa mulher, porque ele amava essa mulher. Ele, como homem da vida anterior, assassinou o marido dela, porque ele amava. Depois, eles ficaram juntos um tempo, mas a obsessão foi muito grande. Ela acabou num prostíbulo, morrendo, e ele, com vícios, também desencarnaram. Os três passaram um longo tempo em zonas umbralinas, mas quis a justiça de Deus que eles tivessem uma outra oportunidade, não provacional, mas através do amor. Esse menino será filho dela, a quem ele tanto amava na vida passada como mulher. Agora ele vai amar como mãe. E filho dele, que ele assassinou, será filho dele. Um pai um pouco rigoroso, que vai cuidar da indisciplina dele, com o rigor merecido. O amor transformando. Eles não precisarão de provas duríssimas. Eles vão resgatar aquele acerto através do amor. E finalmente, então, para finalizar, enquanto a gente vê essa linda imagem do perdão que eles se fizeram, pelo amor, não pela dor, Raul Teixeira, há um tempo atrás, há uns 20, 25 anos atrás, foi fazer uma conferência no Pará. E depois da conferência, a Casa Espírita, ela também administrava um hospital para pacientes com a lepra. Haviam muitos pacientes com lepra, que aquela Casa Espírita cuidava. E aí o confrade do Raul Teixeira, o presidente daquela Casa Espírita, convidou ele para conhecer o hospital, que era do ladinho. E lá eles foram. E aí eles olharam todos aqueles leitos. E de repente o Raul conta que ele se aproximou de uma cama, onde ele viu metade de um ser humano, sem as duas pernas, sem os dois braços, por causa da lepra, passando pelos últimos momentos da vida nesta terra. Ele, compadecido, ele disse: meu irmão, vamos dar um passe nela. Era uma mulher. Tá bem, eu faço a prece, Raul, e enquanto você dá o passe. E Raul Teixeira ele é médium vidente. Quando ele ergueu as mãos para começar o passe, ele viu o espírito daquela mulher sair daquele corpo e sentar-se na beirada da cama, com os braços e com as pernas. Uma mulher belíssima, um espírito nobre, espiando os últimos momentos de um acerto de contas do passado. Camilo falou para ele, Camilo é um mentor de Raul Teixeira, que ela fora senhor de escravos numa outra existência, numa reencarnação masculina, e ela batia muito nos escravos com as duas mãos, com o chicote, e dava muito coice com as pernas. Era um homem muito mau naquela existência. Quis Deus que através da dor desse professor incrível, ela acertou tudo aquilo. 2 semanas depois ela desencarnou e retornou ao mundo espiritual, luminosa. Então, meus irmãos, o que parece ser uma desgraça é uma graça. O Espiritismo convida para que possamos aprender um pouco mais sobre as leis divinas, sobre o mecanismo da vida material e espiritual. A Casa Espírita está sempre de portas abertas para as palestras, para participar dos grupos de estudo, para que a gente possa aprender um pouco mais.
E então, meus irmãos, semearmos melhor. Porque se a gente está com dor hoje, dor moral, dor física, não importa que tipo de dor, é porque a gente não semeou tão legal no passado. Que a gente possa semear melhor para colher melhor no futuro. Obrigado pela atenção. Gratidão, Marcos, pelos ensinamentos de hoje. Então agora nós passamos por segundo momento da nossa noite, momento do nosso passe espírita coletivo, para o qual pedimos que todos se coloquem então em posição confortável nas cadeiras, em relaxamento mental, corporal, elevando o pensamento a Deus, nosso Pai. Lembrando que o passe espírita é uma transmissão de energias benéficas emanadas pelos espíritos luzeiros, benfeitores dessa casa, através dos nossos médiuns trabalhadores. Solicito também neste momento então que seja baixada a intensidade das luzes do salão, que os trabalhadores da casa se posicionem de forma a fecharmos uma boa corrente de energia. Para o momento do passe, faremos a leitura da prece de André Luiz, profilaxia, silêncio e prece. Meus irmãos, se a maledicência visita o seu caminho, use o silêncio antes que a lama revolvida se transforme em tóxicos letais. Se a cólera explode ao seu lado, use a prece, a fim de que o incêndio não se comunique às regiões menos abrigadas de sua alma. Se a incompreensão lhe atira pedradas, use o silêncio em seu próprio favor, imobilizando os monstros mentais que a crueldade desencadeia nas almas frágeis e enfermiças. Se a antipatia gratuita surpreende as suas manifestações de amor, use a prece, facilitando a obra da fraternidade que o Mestre nos legou. O silêncio e a prece são os antídotos do mal, amparando o reino do Senhor, ainda nascente neste mundo. Se você pretende a paz no setor de trabalho que Jesus lhe confiou, não se esqueça dessa profilaxia da alma, imprescindível à vitória sobre a treva e sobre nós mesmos. Agradecemos a presença de todos, deixando o convite para a palestra da próxima semana, quinta-feira, que possamos todos seguir em segurança para nossas casas e até semana que vem, que assim seja. Boa noite.